Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante e tem que lembrar sempre assim que o nosso programa, ele é uma aula, então a pessoa tem que ter paciência porque depois tem a compensação, vem as informações, as instruções e cada um pode observar assim, à medida em que vai assistindo os nossos programas, a pessoa vai ficando mais qualificada para a vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Santo Grau. O Santo Grau é bem importante assim, porque antes, algum tempo anterior, as pessoas tinham o costume de fazer pesquisa e faziam pesquisa dos relatos trazidos sobre o Santo Grau. Então um poeta, outro poeta, teve a condição de ser agraciado, de ter essas informações. Mas tem aquela referência bem importante assim, porque tudo nós trazemos para a compreensão própria e para a compreensão dos outros. Então a gente vai observando que essa naturalidade que existe no comportamento, a gente vê também nas pequenas coisas. Por exemplo, a criança está aprendendo a falar e muitas vezes o adulto desce no tom daquela criança. Então muda o timbre, muda o tom para poder ficar fácil para aquela criança entender. Então nós tínhamos que lembrar assim, que o Santo Grau é um lugar que existe e que tem um cálice. E que muitos acham que esse cálice é o mesmo cálice que Jesus realizou na última ceia com os seus discípulos. O cálice realizado com Jesus é muito diferente do cálice do Santo Grau. Então, essas referências assim, a gente tem que lembrar assim que são compreensão que uma ou outra pessoa teve e que outro ouviu aquela compreensão e que propagou. Mas o cálice do Santo Grau é diferente. É aquela realização que o Criador realiza anualmente de período em período, que é a renovação da força. Então o Criador coloca no Santo Grau, nesse cálice, a energia que é distribuída anualmente para a criação. Cada um tem que lembrar assim, que tínhamos que aprender a fazer referência das coisas que nos são mostradas. Quer dizer que a gente vai observando para todas as coisas na criação, tem a referência da renovação da força. Então o Santo Grau é essa condição bem importante. E o espírito humano, mesmo na sua condição mais pura, ele não tem condições de ir nesse recinto. Existe a graduação. É isso que a pessoa precisa de entender, as diferenças, porque mesmo o espírito humano tendo a condição de voltar para o paraíso de onde ele surgiu, que é do paraíso é que ele desceu para a criação para tornar-se consciente. Na sua caminhada, então, aqueles que tiverem a oportunidade de ficarem sem mácula, quer dizer, que caminharam pela criação e não tiveram mácula, tiveram a condição de tornarem-se conscientes, volta para o paraíso que é sua origem. A origem do espírito humano é do espírito enteal, que é bem diferente assim, porque existe a criação. Nessa criação existe as diferenças, porque aquela condição bem importante assim de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Para a criação veio o Espírito Santo, Emmanuel. Das irradiações de Emmanuel veio Parzival. Dessas irradiações pôde surgir a criação. Para a manutenção da criação, então tem o Santo Grau, que mantém a criação. Porque uma parte de Deus Pai teve que ficar ligada à criação. Pois nós sabemos assim que aquela condição bem importante assim, do mais forte atrair o mais fraco. Quer dizer que a criação material, a criação tem essa diferença, ela é mais fraca, então tem de ser atraída para o divino. No divino tem aquela condição assim de ter o degrau,
Então o espírito humano não tem essa condição. Ele pode voltar para a criação de Deus, não para o próprio Deus. Cada espírito humano tem que lembrar assim, as graduações. Numa empresa, cada um que entra ali pode observar assim, que tem placas que falam assim, reservado somente para os da sessão. Quer dizer que outro de outra sessão ou um visitante só pode entrar acompanhado. Então quer dizer assim, que na mudança de grau de radiação, então para um entrar teria que ter a permissão e teria que ter o acompanhamento. Então, através dos milênios, foi colocado para cada espírito humano que ele é importante e nenhuma pessoa fez uma observação de que tipo é importante. A mesma coisa acontece assim, dos termos que nós usamos hoje mais frequentemente. Tem a separação e tem a divisão. E uma pessoa que não tem um desenvolvimento, ela tem que ficar no nível dela. Aquela condição que nós achamos assim, que precisamos de dar a orientação, de auxiliar, precisamos de dar uma orientação, de dar um auxílio àquele que está fazendo um esforço para melhorar, para elevar-se. Toda época nós tínhamos que ter esta condição bem importante de saber que existe uma evolução e existe aqueles que auxiliam na evolução. Então, de épocas em épocas, vêm espíritos de planos mais elevados e descem para a matéria grosseira, trazendo informações e instruções para aqueles que se encontram na época do seu amadurecimento, para ter uma informação que o auxilia na compreensão. Então, toda época, nós recebemos os auxílios. Cabe a cada um fazer esforço para não degradar o auxílio recebido, mas elevar-se para compreender o auxílio na condição dele. A gente vai observando a criança na escola. Então, naquele período escolar, as informações são sempre no nível acima da condição de assimilar aquela criança. Então, aquela criança vai assimilar as informações, aqueles conceitos que estão acima do seu entendimento. Devido a isso, ela muda de grau, ela passa para o ano seguinte. Então, na nossa compreensão sobre os ensinos, é o mesmo procedimento. O Santo Grau é um cálice que o Criador coloca a energia e que, de período em período, essa energia é distribuída para a criação. E tem aquela importância assim, né, da graduação. Então, os primeiros, primordialmente criados, recebem dessa energia e eles distribuem para a criação. Fica bem fácil assim da gente ir observando na questão de um guia. Então, no comum que as pessoas falam de guia, mas como no caso de uma criança, a gente vê que aquela criança tem um guia, tem um anjo da guarda que auxilia aquela criança, porque é comum a gente ver criança brincando sozinha e conversando. Então ela está conversando com esse guia, com esse auxiliar que se encontra nas suas proximidades. O adulto é igual. Então, à medida que o adulto vai fazendo um trabalho dentro dele de ir melhorando, ele vai recebendo também as influências dos ensinos e ele vai tendo uma mudança dentro dele com ampliação do seu saber. Então, os primordialmente criados, eles fazem esse trabalho. Então, quando uma pessoa acha assim que o guia dela é evoluído, e que muitos fazem referência, nós temos que lembrar assim, que o guia não pode ser muito evoluído em relação àquela pessoa, porque aquele que está sendo guiado, ele tem um grau de entendimento, e se vem um guia muito evoluído, não tem essa referência. Então, no caso da criança, fica bem fácil assim, que é comum jovens cuidarem de crianças menores, quer dizer que aquele jovem tem mais facilidade para sentar no chão,
para entender aquela criança, para ter paciência com aquela criança e respeitar o desenvolvimento dele. Então, um guia, um primordialmente criado, que auxilia na criação para recebermos das irradiações diretas desse guia, a pessoa tem que caminhar durante a sua vida procurando entender os ensinos. Então ela terá a possibilidade de fazer ligação com esse guia, mas de uma maneira geral, ela vai receber as influências daqueles que se encontram nas suas imediações. Então, a energia que o Criador coloca no cálice, no santo grau, acontece assim, que os primeiros que recebem dessa energia são os primordialmente criados, que desses primordialmente criados não faz parte os espíritos humanos. É só observar assim no processo de desenvolvimento da grandiosidade do universo, das informações que existem, do pequeno conhecimento que nós temos e do comportamento que nós temos. Então nós não fazemos parte desses primordialmente criados, fazemos parte dos desenvolvidos. Então os desenvolvidos, a pessoa tem que admitir que ela se encontra nesse procedimento, que ela terá condições de voltar para o paraíso, que é a sua origem. Mas ela não poderá voltar para o Criador, porque ela descende de uma condição depois. Então, os primordialmente criados é aquela condição bem importante assim, que são os verdadeiros guias, que auxiliam a humanidade. Mas o espírito humano tem que lembrar assim, que ele, no caso de um jovem estudando, ele só vai ter a atenção daqueles seus professores se realmente ele tiver um comportamento bom e ele fizer muito esforço para assimilar aquelas informações. Se ele não fizer quase que 100% de esforço para qualificar-se, e uma qualificação não é somente na aparência, porque ele sentou direitinho, porque ele aprendeu. Não, ele irradia. Ele irradia segurança, ele irradia determinação, ele irradia nobreza. É assim que nós somos. E o outro recebe, que fica bem fácil assim da gente observar que os seres humanos não sabem verbalizar aquilo que ele está sentindo do seu semelhante, muitas vezes. Mas no caso de fazer observação com animais, o animal não tem dúvida. Uma pessoa que apresenta como se fosse agradável, o animal fica super violento com aquele que apresentou assim. Então as pessoas vão aceitando, porque perderam aquela sensibilidade de fazer uma percepção daquilo que está se encontrando nas suas proximidades. O santo grau é essa condição bem importante assim. Então precisamos de lembrar assim, que não é aquele cálice que foi utilizado na Santa Ceia que Jesus utilizou, que depois foi recolhido o seu sangue na cruz. O santo grau é um cálice que fica numa parte da criação e que o Criador coloca a energia que vitaliza a criação, que é aquela condição bem importante, né? Para tudo na vida, a pessoa tem que vivificar. Então, se a pessoa quer ter uma apresentação, ela tem que vivificar-se no alimento, na maneira de apresentar-se. Se ela tem um vaso, ela tem que cuidar daquele vaso, ela tem que vivificar aquele vaso. Se ela tem um animal, ela tem que possibilitar para aquele animal o que ele necessita. Então, quer dizer assim, a vivificação é um procedimento que existe e cabe a cada espírito humano ficar qualificado e observar o procedimento que ele está tendo. Que nós temos os procedimentos e o procedimento que tem que ter para ele mesmo. Porque se for um procedimento coerente, ele é beneficiado. Se for procedimento que não for coerente, ele mesmo vai limitando-se. Porque nós sabemos assim, que muitos falam assim, que sente bem perto daquela pessoa, e muitos outros falam que não sente bem perto daquele outro. O jeito que nós somos.
Então a gente tem que lembrar assim, que muitos e muitos veem acontecimentos em outros países, acontecimentos de guerra, de miséria. E nós temos que admitir que existe um equilíbrio na criação, porque em todas as coisas a pessoa fala assim que quer a justiça. Quer dizer que dentro de nós está o equilíbrio. Agora, dificilmente uma pessoa faz uma observação de um comportamento para que ela não tenha que nascer numa época seguinte, numa condição de um país que vai apresentar muitos transtornos para aqueles. Quer dizer que o jeito que nós pensamos, o jeito que nós atuamos, que se tem um nome de negativo, através das várias vindas na Terra, tendo comportamentos assim, então a pessoa está com possibilidade de, numa das épocas seguintes, nascer num país de miséria, num país de transtorno, de guerra. Quer dizer que foram construindo aquilo, porque é exatamente o contrário do que o Criador nos possibilita com a renovação da força, que é a vivificação, que é a beleza. Pois se nós temos aquele animal e nós cuidamos bem, e quando um visitante vê aquele animal, fica feliz em vê-lo porque vê que ele está sendo bem cuidado. Se aquele outro tem um vaso e cuida bem daquele vaso, quando tem uma visita, fala bem daquele vaso. Anos e anos depois faz referência daquele vaso que aquela pessoa viu e ainda pergunta qual o procedimento que a pessoa utiliza para deixá-lo tão bonito como aquele vaso se encontra. Quer dizer assim, foi vivificando de uma forma construtiva e de uma forma agradável. A mesma energia que possibilita aquela vegetação ficar bonita, acontece que a mesma energia, aquela erva daninha recebe dela e recebe os mesmos cuidados. Quer dizer que cabe a nós observarmos e melhorarmos para recebermos da energia e melhorarmos e melhorar o ambiente em que nós nos encontramos. É isso que nós precisaríamos de perceber como nós somos e como nós tínhamos que nos tornarmos. Então os valores que nós temos são os valores que nos colocaram, de achar assim que nós precisamos de fazer determinadas coisas e que nós tínhamos que ver se aquilo que está querendo que nós venhamos a realizar, se vai ser bom para a minha vida. É isso que eu tinha que estar trabalhando. Então aquela condição bem importante assim que todos nós trouxemos quando chegamos nessa terra, que é aquela condição de arrumar o espaço na moradia em que viemos ocupar e arrumar espaço entre aqueles maiores, se já tem maiores naquela moradia. Depois nós vemos assim que nós temos uma força e uma coragem de mudar de localidade. Quer dizer, agora a harmonia, a beleza. É assim que a criação nos apresenta. Porque quando nós vemos animais criados que não sofrem interferência dos seres humanos, são animais firmes, bonitos, definidos. Quer dizer que onde o ser humano interfere, normalmente piora. Mas onde não há uma interferência, a gente vai vendo que a força que o Criador distribui para a criação, ali se encontra numa harmonia. É isso que nós tínhamos que perceber. Quer dizer assim, se não tem interferência do espírito humano, tem a beleza e tem o equilíbrio. Então o Santo Grau é essa condição bem importante, onde o Criador coloca a força e essa força periodicamente é distribuída para a criação. Nós sabemos assim que Emmanuel se encontra na parte divina. As irradiações de Emmanuel pôde surgir Parsival. Das irradiações de Parsival pôde surgir Abdurskrim. Então quer dizer que as irradiações elas são assim. São pontos de apoio, que a mesma coisa acontece assim. Devido ao fato da quantidade de energia que é distribuída, foi preciso que surgisse então Parsival e que de Parsival surgisse Abdurskrim. Quer dizer que é aquela referência assim bem importante, né? É como se fosse um lago no alto e esse lago muito grande e com muita água, e ele precisa de ser irrigado naquela planície.
Quer dizer, se vem toda a água de uma vez, mata toda a plantação e não há nenhum aproveitamento. Então, a condição que o Criador possibilitou de vir Parzival e de Parzival vir Abdul-Skrim é justamente para que a energia fosse canalizada de uma maneira que tivesse um aproveitamento para a criação. Isso é bem simples assim, porque nós sabemos que existe milhões de sistemas solares, milhões de planetas. Então quer dizer assim que o espírito humano, ele habita em todos os planetas. E nós nos encontramos hoje habitando a Terra nesta condição assim, que já habitamos outros planetas, que a diferença de um espírito humano que se encontra em outro planeta é justamente a condição de adaptação do corpo naquele outro planeta. Quer dizer que as energias que são distribuídas é desta forma para a criação. E se acontecesse do Criador voltar para ele, somente para ele, então o que acontece? Tudo pereceria, tudo acabaria. Então a bondade do Criador, possibilitando assim que o germe espiritual da origem do espírito enteal saísse para a criação e tivesse um amadurecimento para voltar para a pátria do espírito, que é o paraíso, que é aquela referência bem importante que fala assim do filho pródigo. Quer dizer que nós sabemos que tem espíritos que apresentaram uma condição de não terem necessidade de sair para a criação. Mas os que saíram para a criação e que tiveram a condição de voltar, vão encontrar-se na mesma condição daqueles que não precisaram de sair. Então, cada um é que tem que lembrar assim, que as referências que nos foram trazidas de épocas em épocas são referências para nos facilitar o entendimento da vida. E é bom a pessoa ir lembrando assim, nenhuma pessoa de sã consciência assina um documento sem ela ter o conhecimento daquilo que ela está assinando. E se ela não tem o conhecimento, ela chama uma pessoa e pede para que essa pessoa explique para ela o que está escrito naquele documento. A nossa vida interna, ela é muito mais séria, é muito mais grave. E nós não fazemos observação daquilo que nos foram apresentados. Não é por um estranho, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelos avós, se aquilo que estão nos apresentando tem uma finalidade para a minha existência. Porque se eu não fizer esse trabalho, entra naquela condição daqueles frutos que não terão serventia. Porque tem uma referência que fala assim, que muitos grãos se perdem. Então quer dizer assim, para eu voltar para a pátria do Espírito, eu que tenho que fazer esta observação, comigo mesmo. Não é com as outras pessoas. Eu que tenho que ver se aquelas influências que eu recebi, aquilo que me apresentaram, vai servir para a minha vida. Se o Criador é bondade, e a gente vai observando na manifestação da natureza, é bondade e é equilíbrio. Quer dizer, essa bondade a gente pode observar assim, que não tem limite, que é o caso de uma pessoa que plantou uma árvore que dá frutos. Então, anualmente, aquela árvore dá tantos frutos que aquele não dá conta de consumi-los. Então, quer dizer assim, é assim que manifesta a bondade do Criador. Para a nossa vida interna, o procedimento que eu estou tendo, direcionamento, não é para outros, é para mim. Então, o Santo Grau é esta condição bem importante, que é um cálice. Nesse cálice, o Criador coloca a energia que é distribuída periodicamente para a criação. E os primordialmente criados recebem dessa energia. E eles têm a capacidade de distribuir essa energia para a criação. Emmanuel é aquela condição bem importante, é o Filho do Homem. Ele é que tem a condição de cuidar da criação.
Mas como ele fica no divino, então ele personificou Parzival. Nessa personificação de Parzival, veio também Parzival personificando o Abdruscrim. Quer dizer que as energias são distribuídas desta forma, que é aquela condição bem importante, distribuindo numa proporção. E a gente vai observando assim que os conceitos que nós fazemos são conceitos que nós temos e que são avaliados por nós. Mas tem uma grandiosidade na Terra que nós não precisamos de fazer um trabalho de observar o universo. Mas a grandiosidade da Terra a gente vê assim quando tem uma manifestação de chuva forte, uma manifestação de um terremoto. Então essa grandiosidade dessa manifestação, o espírito humano vê que ele é impotente diante da manifestação do Criador, dessas acomodações que existem, mas também da bondade. Numa outra referência também, quando apresenta um anunciador, que uma das referências que nós temos foi aquele anunciador anunciando o nascimento de Jesus, que ele fala para os pastores, não tenhais medo. É a primeira coisa que eles falam, porque nós estamos acostumados com as pequenas coisas e perdemos aquela naturalidade, aquela grandiosidade de perceber a manifestação. Quer dizer que a notificação primeiro é falando para o espírito humano que ele não precisa de ter medo. Então, o nosso distanciamento da luz vai acontecendo assim. Então nós vamos nos tornando como se fôssemos grandiosos, mas somente para as coisas da matéria grosseira e que não tem nenhuma serventia para a nossa vida na sequência. O que tem serventia na nossa vida, de como nós seremos na vida que vamos largar o corpo de matéria grosseira, é como nós realizamos o ato. Aí a gente vai observando assim que tem muitos atos que no caso de cuidar de uma criança, não tem como aquela criança falar para aquele adulto que ficou bem cuidado, que está sendo bem cuidado. O adulto cuida muito bem e faz aquela função com muito zelo. Quer dizer que tem atos que não teria como ter um agradecimento. Então, nessas pequenas coisas que nós temos, que nós conhecemos, nós tínhamos que observar que existem as grandiosidades, que é o caso daquela árvore que foi plantada, que no período seguinte dá uma quantidade de frutos que aquele que plantou não tem como consumi-los. A bondade do Criador. Então essa canalização dessa força, à medida em que a pessoa vai dedicando um tempo para conhecer os ensinos, ela também vai fazendo parte de uma qualidade que recebe melhor essas energias. E que nós sabemos assim que um que recebeu um pouco dessa energia fala que foi uma bênção na sua vida. O Santo Grau é essa condição bem importante. É aquele cálice que o Criador coloca a energia que de período em período é distribuída para a criação. Aquele cálice, o que Jesus utilizou na última ceia que ele realizou com os discípulos, não é o Santo Grau. Então, essa naturalidade assim, de procurar trazer as coisas para a nossa compreensão. Então, aquele aluno naquela escola, ele tem que assimilar aquelas informações. Então, gradualmente, aquele aluno vai melhorando, vai compreendendo, vai tendo mais informações. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho, em vez de trazer as informações para o nosso nível, procurar uma maneira dentro de nós de nos elevarmos, para que nós tenhamos a capacidade de mudar o grau em que nós nos encontramos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de melhorarmos, de aprender a fazer uma avaliação com o nosso espírito, que é muito diferente de fazer a avaliação com o nosso raciocínio. Então, a bondade que existe do Criador, e a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos muitas limitações, e a maneira que temos para conviver com as limitações, porque uma pessoa só pode evoluir se ela sabe onde ela se encontra, o grau que ela está tendo e a maneira que ela precisa de ter para melhorar a sua condição interna. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.